Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 25 da apostila, que tem o tema Por que vemos a Lua com diferentes formatos no céu? Então, só aí, nessa imagem você já vê vários formatos diferentes. Temos aqui, a lua cheia, a lua nova, a lua crescente, a lua minguante e essa lua grandona vermelha aqui no centro, que faz um fenômeno muito interessante. Não é sempre que isso acontece, e só acontece com a lua cheia, que é justamente esse fenômeno aí da lua vermelha. Então esse fato ocorre porque o Sol, ele emite aí várias cores, nos raios solares dele. E nesse caso, a Lua, que reflete justamente a luz do Sol, ela vai refletir o único raio solar que consegue passar pela atmosfera da Terra quando a Terra está praticamente na frente da Lua, Então a Lua está aqui, a Terra e o Sol. Então a Terra ela fica meio que na frente da Lua. Então os raios solares, que passariam para refletir na Lua para a gente poder enxergar o brilho dela, fica meio que comprometido por causa da Terra que está ali na frente. Aí os raios solares vai passar e somente o de cor vermelha consegue, passar ali pela atmosfera da Terra e refletir na Lua. Por isso que a gente enxerga ela com esse tom meio avermelhado. Então é um fenômeno que acontece com a lua cheia, não é sempre que isso acontece, mas fica bonito, Além de ser aquela lua grandona, cheia, ela fica com essa cor avermelhada. Então vamos entender, como que a Lua ela interfere no nosso planeta, quais são as fases da Lua, e como é que isso acontece. Então a Lua, a gente já viu no capítulo 24, o capítulo anterior, que ela é um satélite natural, ela não tem luz própria, então ela reflete a luz do Sol que bate nela e a gente consegue, observar essa reflexão. Então ela é um satélite natural da Terra e ela mede aproximadamente, de diâmetro, 3.476 quilômetros. Não possui atmosfera e por isso, a sua crosta fica sujeita aos impactos, dos corpos celestes, como meteoroides, asteroides, que vai formando essas crateras que você vê aqui, esses buraquinhos na superfície, da Lua. Então, por ela não possuir uma atmosfera, então ela fica muito sujeita à radiação, a radiação ali do universo, dos raios solares. Por isso também que é um dos motivos que não existe vida na Lua. A água que é encontrada ali, ela é no formato congelado, não tem água líquida, E a temperatura da Lua também, ela pode variar muito. E por isso, mais um dos motivos que não existe vida na Lua. Olha só, a temperatura da superfície varia em média de menos 153 graus no período da noite a 107 graus, positivos aí, durante o dia. Então tá vendo que é uma variação muito grande e muito extrema, Então não existiria vida ali, não aguentaria, a essa variação tão grande. A Lua encontra-se a uma distância média da Terra de 384.400 quilômetros e ela faz alguns movimentos. Existe o movimento de revolução, que corresponde ao movimento completo da Lua ao redor da Terra. Então a Terra está aqui e a Lua fica, circulando ao redor da Terra. Isso é o movimento de revolução, que tem aproximadamente aí a duração de 27 dias e 8 horas. Então a Lua demora 27 dias e 8 horas para fazer, ali o círculo ao redor da Terra, tá? Corresponde ali ao redor da Terra. E ela também faz um movimento, de girar no seu próprio eixo, que também se chama movimento de rotação, que tem a mesma duração de dias e horas, 27 dias e 8 horas. Então ela demora 27 dias e 8 horas para
percorrer a Terra, né, ao redor da Terra, e ela vai girando no seu próprio eixo, que é um movimento de rotação, e ela, para dar a volta completa também, né, demora aí 27 dias e 8 horas. Então, como os dois movimentos têm praticamente a duração igual, a Lua mantém sempre a mesma face voltada para a Terra, né? Porque ela está sempre, né, fazendo esse movimento, então a mesma face da Lua fica sempre voltada para a Terra. A Lua também realiza o movimento de translação. Por quê? Porque a Terra ela percorre, né, ali no nosso sistema solar em volta do Sol. E como a Lua acompanha a Terra nesse movimento, então ela também faz, né, o movimento de translação. Então aqui, ó, é um GIF mostrando esse exemplo do movimento, né, de revolução, onde a Lua, que está simbolizada aqui por essa iluminaçãozinha, né, a Lua ela está aqui, ó, percorrendo ao redor da Terra, tá? E lembrando que a Lua não tem luz própria, ela reflete a luminosidade do Sol. E esse movimento aqui, ó, é o movimento de translação que a Terra faz ao redor, né, do Sol. O Sol está aqui no meio, né, do sistema solar. A Terra e os outros planetas, né, vão fazer esse movimento. E no caso aqui da Terra, a Lua vai acompanhando ela, né? A Lua não deixa a Terra sozinha. Então, conforme a Terra vai fazendo aí o movimento de translação, a Lua acompanha, então ela também faz a mesma coisa. Em 1969, os astronautas aí, né, esses três que tá aí na foto, que é o Neil Armstrong, o Ed Aldrin e o Michael Collins, né, chegaram à Lua pela primeira vez na missão Apollo 11. Então aí, né, foi um marco na história, né, da humanidade, em que seres humanos conseguiram, né, sair aqui do planeta Terra numa nave, né, que é a Apollo 11, e conseguiu ir lá na Lua, né? Olha que interessante. Então eles partiram da base aérea do Cabo Canaveral, que fica lá nos Estados Unidos, e pousaram ali com sucesso, né, no solo lunar após 4 dias de viagem. Então demorou 4 dias da Terra até a Lua. Coletaram ali várias amostras, né, do solo, para fazer pesquisas da composição dos componentes químicos das rochas, né, que tem ali na Lua, saber também a possível origem e também, né, como sempre, a NASA querendo buscar aí, né, indícios de vida. Mas já sabemos que não tem como ter vida na Lua, né, porque ela não tem atmosfera, ela tem uma variação de temperatura muito brusca, está ali exposta à radiação, né, tanto do universo como radiação solar, e não tem água na forma líquida. Então tudo isso implica para que exista vida na Lua, né? Então eles continuam querendo, né, buscar isso, mas já vimos que não tem como. Aí, né, um GIF animado mostrando aí o astronauta, brincadeiras à parte, né, que ele saiu da nave e esqueceu a chave. E agora, como é que ele entra? Então, as brincadeiras à parte, né? Aqui está a real foto tirada lá, né, do astronauta Aldrin no solo lunar, né, mostrando a veracidade dessa expedição. E existe algumas fases, né? A Lua, dependendo da posição em que ela esteja ali entre o Sol e a Terra, ela tem ali algumas fases. Então, quais são as fases da Lua? Nós temos a Lua nova, a Lua quarto crescente, a Lua cheia e a Lua quarto minguante. Então, a Lua nova, que é essa que está aqui na figura, ó, a face lunar, né, que é essa parte aqui que fica voltada para a Terra, ela é oposta à superfície terrestre. Então aqui, ó, a parte que está sendo iluminada pelo Sol é essa daqui, e é oposta ao que está voltada aqui para a Terra. Então essa que a gente está vendo aqui, né, ela fica assim totalmente, né, apagada, porque a gente está vendo a parte da sombra, né, que está aqui voltada para a Terra. Então essa aqui é a Lua nova. Já a Lua quarto crescente,
ela fica ali a Lua, a Terra e o Sol fazendo um ângulo, ó, de 90 graus, ó. Você traça uma linha aqui, ó, do Sol na Terra e uma linha da Terra para a Lua, você faz aqui um ângulo de 90 graus. Então ela fica metade iluminada e metade no escuro. E essa metade que você enxerga daqui da Terra é justamente, né, a quarto crescente, ela está crescendo, né? Então está se enchendo, ou seja, para quando chegar aqui na próxima fase, que é a lua cheia, ela está totalmente iluminada, né? Porque a face que vai ficar voltada aqui para a Terra, no caso da lua cheia, é a face totalmente iluminada. E já a quarto minguante também, né, faz ali o ângulo de 90 graus, também fica metade iluminado e metade no escuro, só que nesse caso aqui a gente chama de minguante porque ela vai diminuindo, vai minguando, né, a quantidade de iluminação ali, né, na Lua em relação ao Sol. Tá? Então, ela, em caso da quarto crescente e da quarto minguante, elas são o oposto, né? É aqui no caso, como se fizesse uma letra C e uma letra D, né? É claro que depende do qual hemisfério você está visualizando, porque se for no hemisfério norte, você vê ali a lua crescente como se fosse um C e a lua minguante como se fosse um D. Mas se for o hemisfério sul, você vê isso ao contrário, tá? Então, dependendo do ponto, né, de referência, se é o hemisfério norte ou se é o hemisfério sul, aí você vai ver um C ou um D, dependendo aí, né, da lua quarto minguante e quarto crescente. Falando agora um pouquinho sobre os eclipses. O que são eclipses? São fenômenos naturais que ocorrem em razão da disposição espacial dos astros, como a Lua, a Terra e o Sol. Então, né, eles vão ali um ficar na frente do outro, então isso pode tampar a luminosidade do Sol, né? Então você consegue ver ali justamente esse movimento acontecendo, né? E em certos momentos dos seus ciclos, eles se alinham, provocando um bloqueio total ou parcial da luz solar que incide sobre a Terra ou a Lua, né? Então existe ali o eclipse total, porque tampa totalmente, né, a luminosidade que vem do Sol, ou parcial, que vai pegar só uma pontinha, só um pedacinho que vai tampar, tá? E isso pode acontecer sobre a Terra ou sobre a Lua. Se for na Lua, é chamado aí, né, o eclipse lunar, que ocorre na fase de lua cheia, quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Então a Terra fica no meio certinho entre os dois, né? Entre o Sol e a Lua, por isso que tampa ali a luminosidade. Aí aqui na figura você vê as etapas ocorrendo, né? Então aqui ela estava totalmente iluminada, aí aqui, ó, a pontinha dela já começou a escurecer. Aí aqui, ó, já está praticamente toda fechada, toda apagada, né, tampada, e aqui já está começando a fazer o movimento oposto, já de começar a iluminar novamente. Aí aqui tem uma animação mostrando isso, ó, esse processo que a Terra entra no meio do Sol e da Lua e faz a sombra, né, tampa ali. Então você consegue ver isso. Você pode ver isso a olho nu, né? Você olhando realmente para o céu, você consegue observar esse fenômeno que é o eclipse lunar. E existe também o eclipse solar. Aí, no caso, a Lua vai se interpor entre o Sol e a Terra. Tá? Então, agora é ela que vai tampar aí, né, o processo, que é o fenômeno observado durante a Lua Nova. Tá? Então é na lua nova que acontece isso. Aqui ela vai tampando, né? Fica totalmente escuro ali. Então esse vai ser o eclipse solar. Aí tem uma atividade na apostila de vocês que eu achei muito importante destacar ele na nossa aula, que a pergunta diz o seguinte: explique por que o eclipse lunar é a prova irrefutável de que o planeta Terra possui a forma semelhante a uma esfera. Porque tem algumas pessoas, né, que falam que a Terra é plana, que são os terraplanistas aí. Como é que eles explicariam então o fenômeno de eclipse? Né, a gente vê ali justamente a borda da Terra, uma esfera redonda praticamente, né? Então como é que eles explicariam dizer que a Terra é plana? Meio difícil isso, né? Então no eclipse lunar,
pode-se observar que a sombra da Terra sobre a Lua possui um formato, né, da bordinha ali, né, que você consegue observar, curvada. Por quê? Porque a Terra ela é geóide, ou seja, semelhante a uma esfera. Se fosse plana, a gente ia ver qual o tipo de borda? Quadrada, né, ou retangular. E não é o que a gente vê o quê? Uma borda curvada, porque a Terra é uma esfera, tá? E não plana. Por isso que eu quis destacar bem esse ponto aí, né, para tirar qualquer dúvida a respeito, né, sobre esse assunto. E existe também uma influência da Lua nos oceanos e nos mares, né? A maior responsável pelo movimento das águas dos oceanos, né, no caso as marés, tanto alta como baixa, é a Lua. Ela não faz isso sozinha, o Sol também interfere nesse processo. Só que por ela estar mais próxima da Terra, a gravidade que ela influencia na Terra é muito maior do que o Sol, que já está bem mais distante, né? Quando a Lua gira em torno do nosso planeta, ela atrai a Terra para si, como se estivesse puxando a Terra. E essa atração provocada pelas mudanças aí dos níveis das águas dos mares. Então você pode ver a presença da maré cheia, né, ou da maré baixa, maré enchente ou vazante, né, que é um outro nome que você pode encontrar aí. Então, ao se mover, né, a Lua ela faz a água subir e descer em diferentes regiões do planeta, tá? Isso quer dizer que a maré pode estar alta em um ponto e do planeta, né, e baixa no outro ponto, tá? Então, ela não vai interferir em todos os lugares da Terra ao mesmo tempo da mesma maneira. Ela pode influenciar num ponto da Terra para que a maré fique alta e no outro ponto que a maré fique baixa e assim por diante, tá? Então ela vai influenciando isso através da gravitação, tá? Da gravidade. Um exemplo que eu coloquei para vocês observarem isso, né? Que é os pontos que mais têm influência no planeta em relação a essa diferença de maré. Aí eu pesquisei e vi dois pontos interessantes, que é a Baía de Fundy, no Canadá, que a diferença entre a maré alta e a maré baixa pode chegar a 18 metros. Olha só como é que é diferente, né? Essa interferência. E também no Monte Saint-Michel, no litoral da França, que pode essa diferença de maré alta e baixa, né, ser de 14 metros. Então, a influência da Lua sobre as marés realmente é bem marcante. E agora, para terminar, nós temos aí esse quadrinho mental com um resuminho de tudo aquilo que a gente viu no capítulo, né? Então, a Lua, que é o nosso satélite natural da Terra, faz ali o movimento de revolução, que é o movimento ao redor da Terra, e o de rotação, que é o movimento, né, que ela faz no próprio eixo. E o de translação também, que acompanha a Terra ao redor do Sol. Temos ali os eclipses, né, que é um fenômeno que os astros iluminam ali, né, e causam bloqueio da luz solar. Aí tem o eclipse lunar, né, que a Terra posiciona entre a Lua e o Sol, e tem o solar. E as fases da Lua, que tem a Lua nova, a quarto crescente, a cheia e a quarto minguante. As fases da Lua sempre são os mesmos, só que dependendo de qual hemisfério você estiver, você vai visualizar o formato da quarto crescente e da quarto minguante, né? Pode ser ao contrário, o formato de C e D, ou o contrário, dependendo se for o hemisfério norte ou o hemisfério sul, ok? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida é só me mandar uma mensagem. Leiam a apostila que tem mais assuntos ali, né? Tem mais aprofundamentos. E até a próxima então. Tchau, tchau.